Muito boa noite, família Soma. Boa noite. Como é que vocês estão? Todos bem? Nós estamos numa série de sermões, mas antes eu quero me apresentar. Se alguém não me conhece, prazer, sou o Maicon, pastor dessa igreja. E está sendo uma alegria falar quem nós somos, no que nós cremos. E a gente está indo para o final dessa série. Penúltimo sermão. Nós temos uma série em que nós estamos dizendo basicamente as nossas principais características. Nós somos cristãos, somos evangélicos, missionais, nós somos continuistas e somos reformados no nosso entendimento da salvação. E hoje nós já falamos um pouquinho do que nós somos, né? E eu quero falar para vocês um pouco o que nós não somos. Algumas características que nós não temos, algumas coisas com as quais nós não nos identificamos. Então hoje eu quero falar para vocês o que nós não somos, certo? Por quê? Eu acho importante nós falarmos isso, porque é muito fácil a igreja perder sua característica. É muito fácil a igreja perder a sua identidade, se ela não tiver isso bem definido. Se isso não estiver bem pautado, bem declarado, para todos ouvirem, para todos saberem, é muito fácil. É muito fácil plantar uma igreja aqui, não falar o que nós cremos, não termos uma declaração de fé, uma declaração doutrinária, não termos nada disso, documentos. Aí eu levo do jeito que eu quero. Aí eu consigo manipular, eu consigo fazer tudo que eu quero. Daqui um dia vocês vão me ver andando aí de uma Dodge Ram. Tô falando isso e o dia que eu tiver uma, daí o pessoal vai criticar, né? Não, vamos um pouco mais, uma Hammer, então. Nós temos que ter isso bem definido. Isso tem que estar bem definido. O que nós cremos, por que nós cremos, como nós cremos. Certo? Então, essa semana foi, eu acredito, a semana que nós mais sofremos ataques diabólicos. Desde que nós plantamos a igreja, desde que iniciou os cultos. A semana que antecedeu o primeiro culto, vocês lembram? Nós tivemos muito ataque, muitas crianças enfermas, muita confusão, facilidade para discussão em casa. Vocês lembram disso? Essa semana parece que multiplicou a coisa. Essa semana foi complicadíssimo. Nós tivemos gente saindo da igreja, nós tivemos confusão, a Bíblia manda fazer uma coisa, faz outra. Muito ataque, muito. E isso aqui é importante porque vai mostrar para nós e deixar bem claro algumas coisas que nós temos que ter bem pautado na nossa identidade, na nossa característica. Então, eu quero que tu entenda isso aqui. A igreja perde suas características quando desvia do correto ensino bíblico. Eu vou repetir. A igreja perde suas características quando desvia do correto ensino bíblico. Pegou isso aqui? Se tu pegou isso aqui, tu entendeu a ideia do sermão. Se tu pegou isso aqui, tu consegue já ter uma grande noção do que eu vou falar. Quero apresentar para vocês 9... o cara já desanima, né? Dá uma murchada assim. 9 coisas que nós não somos. 9 características que nós não somos. Então, para isso, eu quero ver esses 9 e passar, e eu tô tentando enrolar aqui enquanto eu falo e não tá passando. Então eu vou pedir pro Rafael passar ali. Eu acho que não foi nem botado lá, né? Pode deixar. Não, pode deixar. Deixa quieto. Tu passa isso aí pra mim, tá? Eu aviso quando for para passar. Em primeiro lugar, nós não somos adeptos da teologia liberal. Nós não somos adeptos da teologia liberal. Vocês sabem o que é teologia liberal? Eu vou explicar. Basicamente, é uma área da teologia, é um aspecto da teologia, um estudo da teologia que tenta abordar o cristianismo de uma perspectiva crítica. É uma teologia que foi dominada totalmente pelo racionalismo. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso também. Mas, basicamente, eles tentam analisar o cristianismo por uma perspectiva crítica aberta. Ou seja,
Não há um padrão absoluto, uma verdade absoluta. O que define é a razão humana, e ainda assim, se for explicável para a razão humana, senão não vale. Então, a teologia liberal, ela nega, ela menospreza a importância da experiência religiosa, ela desmerece o ensino bíblico e o compromisso da vida cristã. Basicamente é isso. Para a teologia liberal, a razão é a autoridade final. É a razão que vai estabelecer se é ou não é, se é passível de crer ou não. Eles negam, por exemplo, o sobrenatural. Por quê? Porque ele não é explicável para a razão humana. Tu consegue explicar, tu consegue argumentar o sobrenatural? Não. Então eles não aceitam. Isso não é válido, porque a razão não consegue compreender, ela não alcança isso, logo não é real, não é válido. Deve ser alguma coisa tua. É uma experiência que tu teve que é contigo daí. Entenderam? Por exemplo, eles negam milagres. Eles negam tudo que a razão não entende. Além disso, eles rejeitam a Bíblia como palavra de Deus. Alguns vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Alguns vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Veja, tem muita diferença. Tu dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, para tu dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Vocês já viram aquelas Bíblias com as letras de Jesus em vermelho? Quem que já viu? Já viram? Aquilo ali, a ideia é da teologia liberal. Hoje nós usamos, tranquilo, não tem problema, tá? Pode seguir com a tua Bíblia, com as letras, com as palavras de Jesus em vermelho, não tem problema. Mas qual é a ideia por trás disso? As palavras de Jesus em vermelho, elas se destacam porque elas são mais importantes. São as palavras de Jesus. Logo, estão acima das demais palavras da Bíblia. Entendeu? Ou seja, estão dizendo que há palavras mais importantes que outras, algumas coisas com mais autoridade que outras na Bíblia. Nós negamos isso. A teologia liberal, alguns, além de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles vão dizer que a Bíblia se torna a palavra de Deus para a pessoa quando ela passa a crer naquilo ali. Então, a pessoa vive no mundo, distante de Cristo, em algum momento ela passa a crer no Senhor, se converte. A partir daquele momento, a Bíblia passa a ser a palavra de Deus para a pessoa. Puro relativismo. O liberalismo, a teologia liberal, ela nega a divindade de Cristo, ela nega a ressurreição de Jesus. Eles negam que Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus para a teologia liberal é uma ideia. É uma ideia. É uma concepção para dar um aspecto de autoridade para que o cristão agora viva com essa ideia de que Jesus ressuscitou, essa ideia de um Cristo ressurreto com autoridade sobre um trono. Eles negam a volta de Jesus, porque se ele não ressuscitou, ele não tem, tá só, nem osso tem mais lá. Enfim, e a coisa vai só piorando. Eles negam tanto a ascensão quanto o retorno de Cristo. Por que nós dizemos que não somos adeptos à teologia liberal? Porque a teologia liberal é qualquer outra coisa, mas não cristianismo. Ela é qualquer outra coisa, menos cristianismo. Então, eles vão dizer que Jesus não morreu pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele é um padrão de um bom cidadão. Ele é só um exemplo de vida para nós. Não que ele tenha morrido pelos nossos pecados. Justificação, propiciação, isso não tem. É só uma ideia, uma concepção. Por que isso? Porque eles têm a ideia, uma tentativa de ser culturalmente relevantes. Eles querem ser relevantes para a cultura, eles querem ser relevantes onde eles estão,
E quem está falando para vocês é alguém que estudou numa faculdade de teologia liberal. Eu iniciei estudando numa faculdade de teologia liberal. Eu vi muita coisa lá. Eu vi, inclusive, gente dizendo que nós não pecamos mais, que nós somos perfeitos. Que bom se fosse, né? Eu até acho que estou quase lá, mas... Eles vão dizer que, sabe, a ideia, ela tá tão liberal, de fato, que aí qualquer um vai para qualquer lado que quiser e não há mais um padrão. Entendem por que eu digo que é muito necessário que nós sejamos claros com isso? Para dizer bem o que nós somos e o que nós cremos e por que nós cremos? Porque senão qualquer um vai para qualquer lado. Eu posso fazer o que eu quiser aqui em cima, falar o que eu quiser, desde que esteja de acordo com a minha vontade, com o meu gosto, ou com as minhas preferências, ou com o meu objetivo. Por isso que a gente vê muito hoje em dia pastores que estão só pelo poder, alguns que querem só enriquecer. Eles não são da teologia liberal propriamente, mas eles agem como. O liberalismo proporcionou isso. Então, o que acontece com a teologia liberal? Eles começam a abraçar a cultura sem discernimento. É por isso que você vai ver, por exemplo, onde há teologia liberal, uma aceitação total da cultura. Sem o menor discernimento, sem filtro. Eu falei para vocês da faculdade que eu estudei. Lá, por exemplo, havia uma matéria que era de religiões afro. Tu tinha que fazer essa matéria. E tu tinha que ouvir lá os Exus, Ogum e os pais de não sei o quê, vir lá e dar uma aula para ti. Eu não fiz isso, óbvio. Não me formei lá, óbvio. Mas eles aceitam tudo. Tem aulas lá em que eles vão ensinar como se faz os batuques, como se faz as reuniões de Umbanda, de Candomblé e por aí vai. Numa faculdade de teologia cristã. Ou seja, eles abraçam tudo porque eles querem ser culturalmente relevantes. Entenderam? É uma outra religião. É qualquer outra coisa, menos cristianismo. Menos cristianismo, menos fé cristã. Mesmo em igrejas tradicionais. Dentro da igreja está cheio de pessoas que creem na teologia liberal. Só não tem coragem de falar. Só não tem coragem de dizer isso, admitir isso. Mesmo em igrejas tradicionais. Então nós temos que ter esse cuidado de deixar bem claro no que nós cremos e por que nós cremos, para que não aconteçam esses desvios. Amém? É importante que seja assim. Liberais, eles amam falar dos pecados institucionais. Amam a instituição. Eles são quase anti-instituição. Os erros da instituição. Mas odeiam ou raramente falam dos seus próprios pecados. Ou seja, tem um problema aí. Nós não somos liberais porque nós acreditamos nas verdades bíblicas eternas. Nós acreditamos que isso sim é a palavra de Deus e que esse livrinho contém as verdades eternas que Deus quis que nós tivéssemos. Tudo aquilo que Deus julgou necessário, Ele nos deu aqui. Vocês estão lendo, né? As mulheres estão lendo o N. Gruden. O Gruden fala, tudo que é necessário para o conhecimento, para a piedade, para a salvação, Deus entregou aqui, nesse livro. É isso que Paulo vai falar para Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, do 15 ao 17. Toda a palavra de Deus é inspirada, ela é útil, ela é aproveitável para o ensino, para a correção, para a santificação. Nós cremos, sim, nisso aqui. E não só cremos que ela é a palavra de Deus, mas como ela é adequada para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar. Amém? Amém? Nós cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, e ela é para qualquer pessoa, para qualquer época e para qualquer lugar. Olha o que fala o Salmo 19. Eu vou ler rapidinho para vocês, não está na projeção, eu só vou ler rapidamente. Verso 7
do Salmo 19, do 7 ao 9, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra de Deus, ela é útil, válida, inspirada, aproveitável, digna até hoje. E continuará sendo assim. Amém? O que acontece então quando se soma cultura mais igreja menos evangelho? Porque é isso que acontece aqui. Liberalismo. O liberalismo é o resultado desse cálculo aqui. A cultura mais igreja menos evangelho. Mas tem um outro problema também, e aí vai a segunda característica que nós não somos. Nós não somos fundamentalistas ou isolacionistas. E eu vou explicar. Nós não somos, nem seremos, nunca, voltados para a denominação. Soma é um nome, é uma denominação, muito legal, que eu acho, por sinal. Já que ninguém elogia, já que ninguém gava. Nós não vamos nos apegar à denominação. É por isso que quando nós nos empenharmos por plantação de igreja, investirmos em plantação de igreja, nós não faremos o máximo para que o nome Soma seja espalhado. Não é um império, não é uma placa. Nós não somos e nunca seremos apegados, dedicados, voltados à nossa denominação. Tampouco à nossa tradição. A tradição da nossa igreja. Porque nós teremos, toda igreja tem uma tradição, né? Toda. Eu estou pensando em alguma para nós ainda, alguma coisa eu vou pensar, vamos ver. Nem em tradição, e nem ao governo de igreja. Entenderam? Por quê? Porque se nós nos voltamos, nós acabamos nos tornando fundamentalistas. Fundamentalistas conhecem teologia. Eles estudam teologia. Eles só não saem com ela das quatro paredes. Fundamentalistas conhecem teologia muito. Tu vai sentar com alguém e a pessoa vai te dar uma aula. Só que aquilo ali não sai, sabe? Não vai para o mundo. Não vai para a vida. Não se desloca para o trabalho. Quando está no transporte, não surge. É só um conhecimento, é só uma teoria, é só uma ideia. E aí eu entendo aqueles irmãozinhos velhos, quando eu estava estudando, eles diziam assim, a teologia mata, a teologia esfria. E eu dizia, não, meu irmão, é que tu não gosta de estudar, só isso. Mas eu entendo eles hoje. Eu entendo. Se tu vai estudar teologia só por estudar, só por ler, porque tu gosta de ler, tu quer mostrar a pilha de livros que tu leu no final do ano, só porque tu quer agregar conhecimento, sim, ela vai te matar. Ela vai te matar. Tu vai te tornar um fundamentalista. É isso que vai acontecer contigo. Fundamentalistas amam a igreja e os seus membros. Amam a igreja e os membros. Mas eles se fecham nesse relacionamento. Eles se fecham nisso aqui. Nesse grupinho. Sabe? Eu iniciei falando, boa noite, família Soma. Porque nós somos uma família. O problema é nós nos voltarmos para isso aqui. E acharmos que isso aqui basta. E achar que basta esse grupinho aqui, tá legal, todo mundo se conhece, todo mundo se visita. Fundamentalistas se tornam isolacionistas, se isolam do restante, não há relacionamento com os de fora, não vão adiante. Pastores fundamentalistas se preocupam mais com as necessidades da igreja e se concentram mais para que os membros não venham a cometer pecado do que manter os cristãos preparados para ir em missão. O mundo vai ser muito perigoso, ele é arriscado, vai ter muita tentação, então é melhor tu não ir. Não te envolve com não cristão, porque tu pode ser levado a cometer algo de errado e te desviar. Não. Não. A minha função aqui é te ajudar a evitar o pecado? Sim. Eu vou te ajudar, eu vou ensinar, eu vou te encorajar. Farei de tudo para que nós sejamos fortalecidos mutuamente. Mas a luta é tua, meu irmão. A luta é tua, minha irmã. Contra o teu pecado é tu que luta. Na hora da queda, na hora do pecado, ninguém pode
culpar outro. A luta é tua. Eu vou te ajudar no que for possível e só. Mas nós faremos isso, nós nos voltaremos para os de fora. Nós iremos nos relacionar com não cristãos. Você vai convidar os seus colegas de trabalho para jantar na tua casa, para fazer alguma coisa, para se relacionar com eles a fim de trazê-los para cá. Entenderam? Nós amamos a igreja e os seus membros, mas nós não vamos nos fechar nesse grupinho aqui. Não é um clubinho. Não é um clubinho. Nós não vamos ficar retidos, fechados nisso aqui. Nós não vamos. Nós amamos a igreja e os seus membros, mas nós também vamos buscar a transformação cultural. Nós vamos sair para fora, na sociedade, nós vamos adiante. Nós queremos que cristãos mudem a cultura. Nós não somos isolacionistas, nós vamos buscar relacionamento e trabalho também com outros cristãos, com outras igrejas. Nós teremos vínculo afetivo, relacionamento fraterno com outras igrejas. Entenderam? É por isso que nós recitamos no final do credo, né? Nós cremos na Santa Igreja Universal. A Santa Igreja Universal, ou a Santa Igreja Católica, é a igreja total, a igreja de todos os tempos, de todos os cristãos. Tantos que já viveram e morreram, quanto o nosso período, quanto aqueles que ainda virão. Todos. Cristão que ama Jesus, independente da placa. Ama Jesus, é cristão, crê no Senhor, estamos juntos. Estamos no mesmo time. Nós vamos nos relacionar, teremos um bom vínculo. Entendido? O que acontece quando tu tira a cultura, que tu te torna um fundamentalista? Vamos ver o cálculo? O evangelho mais igreja, menos cultura. É o fundamentalismo. Tu tira a cultura, tu deixa pro lado de fora, entendeu? Nós nos fechamos aqui, aí é igreja, é evangelho, nós conhecemos teologia, nós nos amamos a nós aqui, o grupinho, mas não tem espaço pro de fora. Não tem espaço para quem está lá e ainda não conhece o Senhor. Nós nos tornamos fundamentalistas. Em terceiro lugar, nós não somos assistencialistas. Nós não somos assistencialistas. O que é isso? Cristãos que se frustram com a igreja, cristãos que se frustram e querem levar o evangelho para fora, querem ir até as pessoas com o evangelho, mas deixar a igreja. Querem deixar a igreja de lado. A igreja ficou para trás, não vamos só adiante. Qual é o resultado disso? São movimentos, ONGs, movimentos para-eclesiásticos, que vão fazer boas obras, assistencialismo, que vão lutar pelo bem das pessoas, mas deixam a igreja de lado. Não há mais relacionamento de comunhão. Não há mais vínculo agora do Espírito. Entenderam? Assistencialistas são pessoas que desconectaram-se da igreja local. Se desconectaram da igreja local e não tem mais esse vínculo, essa comunhão. E agora eles buscam conectar as pessoas com Jesus sem a igreja. Buscam conectar as pessoas à cabeça sem estar ligadas ao corpo. Estão entendendo? Resultado disso é uma imaturidade teológica. Por isso que a gente vê, então, várias pessoas que se dizem cristãs, se dizem espirituais, se dizem conhecedoras, mas no fundo só falam as palavras positivas e terminam a frase com "em nome de Jesus". Só isso. É uma colcha de retalho, creem em tudo um pouco e acham que estão sendo espirituais. É uma imaturidade teológica, a pessoa não tem o ensino do púlpito, o ensino da palavra de Deus, o ensino por meio do convívio, na comunhão, e a pessoa não cresce, porque ela não recebe a vida que vem dessa ligação com o corpo. Entenderam? Jesus falou, né, que a pessoa só tem vida porque ela está ligada à videira. Lembram?
Se ela está desconectada, não há vida. Por isso que não há desigrejados. Por isso que não há desigrejados. O que há são pessoas que se desligaram do corpo. Descrentes. Só isso. Não existe desigrejado. Existe não cristão. A pessoa abandonou a fé. Hebreus fala, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Entendeu? Não existe isso. O crente, o cristão que ama Jesus, necessariamente ele está ligado ao corpo. Necessariamente ele está ligado ao corpo de Cristo, à igreja. Ou seja, essa imaturidade teológica, ela é um desastre. Ela é prejuízo para a pessoa. Além disso, tem vida útil nisso também. Imagina só, esses assistencialismos, ONGs, movimentos para-eclesiásticos, eles têm vida útil. Criança não pode servir. Criança não serve, não trabalha em ONG, em movimentos para-eclesiásticos. Chega uma idade e a pessoa já é idosa, ela também não serve mais, não tem mais pique para aquilo ali, não tem mais ritmo, não tem mais força para isso. Ela não acompanha mais. Logo, não pode mais servir naquilo ali. Entende? Tem uma vida útil. Tem um período, uma janela em que a pessoa serve naquilo ali. Na igreja, não. A igreja é um local que abraça todos. Desde criança até idoso. Doente, são, magro, gordo, baixinho, alto, branco, preto. Todos. A igreja é o local do diferente. Entendido? Amém? Nós devemos fazer e nós faremos boas obras. A igreja é chamada a fazer isso. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus ele é chamado para cuidar da viúva, do órfão, do necessitado, do estrangeiro foragido. A igreja é chamada a isso. E nós faremos isso. Só que essa não vai ser a nossa bandeira. Entendeu? Essa não é a nossa bandeira. Nós não vamos viver com isso em mente. A nossa principal função não será essa. Então, o cálculo é evangelho mais cultura, menos igreja. Surge, então, movimentos para-eclesiásticos. E aí, o mundo está cheio disso hoje em dia. Cheio. As pessoas, elas estão ligadas à cultura, elas estão querendo levar o evangelho às pessoas, mas desconectadas do corpo. É onde surge isso aí. Então, relembrando, 3 formas de não sermos uma igreja. 3 formas de não ser uma igreja fiel. É cultura mais igreja menos evangelho, liberalismo. Evangelho mais igreja menos cultura, fundamentalismo. E evangelho mais cultura menos igreja, movimentos para-eclesiásticos. Ok? Entendido? Vamos adiante? 4º lugar. Em 4º lugar, nós não somos... O que aconteceu? Não somos... Esquece o de baixo, olha o de cima. Nós não somos hipercalvinistas. O que é hipercalvinismo? Hipercalvinistas, às vezes a gente tem a tendência de achar que são aqueles que creem que Deus elegeu uns para salvação e outros para condenação. Deus elegeu, apontou o dedo, tu é salvo e tu vai para o inferno. Geralmente se entende isso, mas não é, vai muito além disso. Vai muito além disso. Hipercalvinismo são aqueles que creem que Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, mas não somente isso, como eles creem que não é necessário evangelizar. Eles acreditam que não é necessário falar de Cristo ao não cristão. Outra coisa, eles acreditam que somente os eleitos devem ser chamados ao arrependimento. Somente os eleitos devem ser chamados ao arrependimento, a crer em Cristo, por meio da pregação do Evangelho. Isso é um erro seríssimo. Isso é um erro seríssimo. Seríssimo. Há uma ênfase na soberania de Deus em detrimento total da responsabilidade humana.
E nós somos, eu falei, o sermão passado foi sobre isso. Nós cremos na salvação de acordo com a visão reformada de salvação. Nós somos calvinistas. Nós acreditamos que Deus elegeu e os que ele elegeu serão salvos. Serão salvos, certo? Mas nós não desfazemos a responsabilidade humana. A Bíblia tem um chamado ao homem e aqueles que não responderem vão pagar por isso. Prestarão contas disso. O hipercalvinismo, ele nega isso aqui. E ele vai dizer que não precisa, não é necessário ir aos perdidos, orar pelos perdidos, evangelizar os perdidos. Basicamente, se tornam aqueles isolacionistas que eu falei. A igreja é aqui, o eleito em algum momento ele vai vir e ele fará parte de nós. Perigoso isso, né? Perigoso. A Bíblia está cheia de mensagens, cheia de ordens, cheia de versículos, dizendo que nós temos que ir. Nós temos que ir ao perdido, que nós temos que ir até as pessoas. É ou não é? Hipercalvinistas, eles não são como Paulo. Paulo não era hipercalvinista. Paulo dizia que orava pelos judeus. Paulo disse que fazia de tudo pelos judeus. Paulo diz que se fez judeu por causa dos judeus. Se colocou debaixo da lei por causa daqueles que estavam debaixo da lei. Ele foi ao perdido, ele orava pelo perdido, ele ia até a pessoa. Paulo não era hipercalvinista. Perguntaram para Spurgeon uma vez como reconciliar a soberania divina com a responsabilidade humana. Como que se reconcilia isso? Spurgeon respondeu assim: eu nunca reconcilio amigos. Não tem por que reconciliar, eles nunca brigaram. Na Bíblia, está tudo ali, tudo em ordem, não tem nada brigando. Nós não entendemos, é diferente, mas não são inimigos. Como reconciliar? Nós não reconciliamos amigos. O hipercalvinismo mata a missão da igreja. Ele mata uma igreja. O hipercalvinismo, ele vai contra o princípio da missão da igreja. Augusto dos Nicodemos, citando um presbiteriano, hein, Rafa? Quem te viu, quem te vê. Augusto dos Nicodemos diz assim, ó: precisamos tomar cuidado com qualquer interpretação do calvinismo que esfrie a paixão por missões. Hipercalvinismo é isso. Precisamos tomar cuidado com qualquer interpretação do calvinismo que esfrie nossa paixão por missões, nossa paixão por ganhar almas para Cristo. É um erro. O hipercalvinismo é um erro que destrói o evangelismo, a pregação do evangelho, esfria a igreja. Nós não somos hipercalvinistas. Nós cremos na evangelização. Nós nos empenharemos pela evangelização. Nós cremos que Deus realiza o seu plano por meio de nós. Amém? Em quinto lugar, nós não somos igualitaristas. E isso aqui é muito importante. Vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Nós não somos igualitaristas. Mulheres e homens têm valores iguais, sim, ontologicamente. Em termos de valor de ser, valor existencial. Para Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. Não muda nada. No entanto, homens e mulheres têm papéis diferentes, responsabilidades diferentes. Homem e mulher, portanto, são diferentes nas suas atribuições. Nós não somos igualitaristas. Igualitaristas são aqueles que dizem que homem pode ser qualquer coisa, mulher também. Nós não cremos nisso. Nós entendemos, cara, é só ler Efésios 5, do 22 ao 33, 1 Pedro 3, do 1 ao 7. Tu vai ver que Deus deu papéis e responsabilidades diferentes ao homem e à mulher. É antibíblico. Então, é antibíblico uma mulher se tornar pastora. Não é papel da mulher. E veja, qual é a mentalidade aqui já?
A ideia é o quê? Então nós somos machistas. Não! É o contrário, isso é uma proteção para a mulher. Isso é um cuidado, é zelo bíblico pela mulher. No pastorado, no pastoreio, nós temos que lidar com pessoas más, com lobos. Paulo fala em Atos 20, verso 31, se eu não me engano, do meio de vós surgirão lobos que tentarão destruir o rebanho. Isso é a função do homem proteger. O homem tem que proteger o rebanho. A função do homem, então, é não ser um fraco, para que não tenha que a mulher assumir o papel dele. Por que está cheio de pastora hoje em dia? Porque está cheio de homem fraco, banana, que não assume seu papel de proteger. A mesma coisa quando Paulo está falando que a função da mulher não é ensinar na igreja, e ele vai dizer que ela será salva dando à luz filhos. A pessoa lê aquilo ali com a mentalidade de hoje e já... Que machista esse homem! Paulo era muito machista. Isso ali é uma proteção. Paulo está fazendo referência à lei. A lei lá em Levítico. Lembram? A lei dizia que o homem, ao nascer, era pago um valor, o sacrifício era tanto, e a mulher ficaria tantos dias, 7 dias de resguardo. Se fosse uma menina, era o dobro do valor e ela ficaria 14 dias de resguardo. Isso ali é uma proteção. A mulher, se for mulher, então ela vai ficar mais tempo resguardada. Ela vai ficar mais tempo dentro de casa, sendo cuidada, protegida. Estão entendendo? Quando Paulo está falando aquilo ali, ele está fazendo menção a isso. Por isso que ele está dizendo que a função da mulher é cuidar dos seus. A função principal da mulher é cuidar dos seus. Por isso que a mulher não pastoreia. Imagina a mulher tendo que lidar com um abusador. Tendo que lidar com um abusador, com um pedófilo. E aí? Eu já lidei com um abusador, com um pedófilo. É imoral, é abusador largar isso para uma mulher. As santas mulheres de Deus não devem ser encarregadas disso. Elas têm que ser protegidas disso. Por quê? Porque nós não somos igualitaristas. Entendido? Nós não somos. Minhas irmãs, aqui vocês sempre serão protegidas. Vocês não vão ser colocadas à frente do rebanho para tomar o primeiro tiro. Não. Aqui não. Aqui não. Por isso que a gente começa nas pequenas coisas. Por isso que mulher não carrega cadeira. Os homens que vão carregar a cadeira. Por isso que na hora de se servir, primeiro mulheres e crianças, depois os homens. É nessas pequenas coisas. É nessas coisinhas, mas que já vão dando o norte, que vão estabelecendo o padrão, para que quando chegarem nas coisas macro, nas maiores, os homens assumam o seu papel. Amém? Por isso, homem, é função tua pastorear tua casa, cuidar da tua família, liderar espiritualmente. É função tua. Nós não somos igualitaristas. Nós cremos que a igreja é pastoreada por pastores do sexo masculino com um cuidado masculino pela igreja. Com um cuidado masculino, um amor masculino pelo povo de Deus. Assim como Jesus. Assim como Jesus. Jesus cuida da igreja como homem. Por isso que ele é firme quando precisa. Vai ler as cartas de Apocalipse, tu vai ver que com a noiva, Jesus ele é amável, ele é carinhoso, ele diz, eu faço isso porque eu te amo, e quando precisa ele é firme. Isso é ser homem. Esse é o padrão. Estão entendendo, meus irmãos? Nós não cremos na teologia feminista. Por quê? Porque o liberalismo, somado ao relativismo, resulta nisso. Teologia feminista. Teologia do feminismo, ou feminismo cristão. Sabe o que é o feminismo cristão? E quando tu acha que eu estou falando desse jeito é machismo, tu já
teve pelo menos uma parcela da mente moldada por essa mentalidade. O fim qual é? Teologia feminista. Olha o que fala. Isso aqui é um escrito de uma escritora da teologia feminista, tá? Ela diz assim: com a queda do politeísmo e o início do monoteísmo, passa-se a adorar um Deus patriarcal e masculino que vê na mulher, assim como na natureza, um perigo que deve ser dominado. Uma bosta. Para eles, a imagem de Deus como pai foi uma construção masculina. Os homens inventaram isso para poder subjugar a mulher. Só nisso já negaram a autoridade da Escritura, porque é Deus que se revela como pai. Deus se revela assim. Se a Bíblia revela Deus assim, é porque é uma revelação autorizada pelo próprio Deus de si mesmo. Então ele quer ser conhecido como pai. Entenderam? O que acontece então é que a ideia vai tomando forma até que passa a se negar. Se nega Deus, se nega a revelação de Deus, e aí se cria um Deus como se quer. Eu postei essa semana, vocês viram lá? Eu postei lá. Eu postei uma pastora falando da igreja lesbiteriana. Vocês viram aquilo lá? Vocês viram? O que é aquilo ali? A ideia é uma igreja, né? Ela fala que é uma igreja, não é? É ou não é? Na verdade é um clube. É qualquer coisa menos uma igreja. Sabe por quê? Porque o Deus que eles adoram não é o mesmo Deus. Eu acabei de ler para vocês aqui a teologia feminista, o que ela fala sobre Deus. Eles negam a revelação de Deus, eles negam então a autorização, a autoridade da Escritura. Eles negam o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque se Cristo dá ordens de como devemos viver, a nossa vida não se resume a comportamento, a padrão de vida. Mas o novo nascimento estabelece em nós um comportamento. Entendido? Se eles negam isso, eles estão negando o sacrifício de Cristo. E é o que ela disse, vocês viram lá? Eles aceitam todos. Podem ir, são bem-vindos. Vai lá. Pode ir. Não importa a tua orientação sexual. Não importa o que tu é, o que tu crê. E, cara, essa semana eu falei, foi muito ataque diabólico, né? Já tava uma droga mesmo. Eu vou me incomodar, então. Eu vou me incomodar. Eu entrei no Instagram deles e fui olhar. Eu procurei isso pra mim. Eu fui atrás. Eu vou ver, eu quero ver o que é isso. O louvor. Sabe o que é o louvor? Eu mostrei pra Su. Na hora do louvor, ela cantando assim, que quando eu te vejo, me dá uma vontade de beijar tua boca. Quem é que está sendo louvado, então? Vocês percebem que está sendo... É um desconstrutivismo. Está sendo desconstruído a fé cristã, a palavra de Deus, a revelação de Deus, o que Deus quer de nós, o que Deus quer para nós. Está sendo tudo jogado por água abaixo. E às vezes isso aí está entrando na igreja. Porque o feminismo cristão é isso. Ele vai entrando assim. Igualitarismo. A mulher pode ser o que ela quiser. Entenderam? Mas deixa eu ler rapidinho para vocês aqui, ó. Vamos ler, eu não ia ler, mas vamos ler Efésios 5:25 aí. 5:22, abre aí. Efésios, bem rapidinho, sem perder muito tempo. Efésios 5, do 22 ao 33. Tá? Eu vou ir lendo, vai achando aí. Me alcança quando achar. O 22 diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Ó, não é machismo então, por quê? Porque a mulher se sujeita só a um homem, ao seu marido. Machismo é se as mulheres devessem submissão a todos os homens. Isso é machismo. Ok? Se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor.
Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Em tudo ao seu próprio marido. Quer dizer, então, que em tudo, até quando o marido mandar fazer algo errado? Não. Em tudo é no Senhor. É isso que Paulo está falando. Como ao Senhor. Tu te sujeita ao marido como ao Senhor. Jesus nunca vai te mandar fazer algo errado. Se ele nunca manda, é assim que teu marido tem que agir. E é assim que tu tem que te submeter a ele. Verso 25. Maridos. Parece tão ruim isso aqui, né? Se submeter ao marido. Ah, coisa ruim agora. Mas olha o que fala para os homens. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O chamado do homem é a morte. O homem é chamado a morrer pela mulher. Só isso. Se eu fosse escolher, o que tu prefere? Morrer ou se submeter? Ah, acho que eu vou me submeter. Eu acho, não sei. Posso escolher? Ah, eu queria me submeter, continuar vivo. Só, não sei. Parece melhor, né? Estão entendendo? O homem é chamado a morrer pela mulher. Verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Logo, se tu não pastoreia tua mulher em casa, tu está pecando. Verso 27. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O homem tem que fazer com que a mulher seja santificada. A mulher, em submissão ao marido, tem que florescer, tem que crescer espiritualmente. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O homem tem a função de proteger e prover para a mulher. Proteger e prover para a mulher. Porque somos membros do mesmo corpo. Não, somos membros do seu corpo. Verso 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Verso 32. A chave para tudo que Paulo falou até aqui. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo não está falando às esposas? Sim ou não? Paulo não está falando aos maridos? Sim ou não? E ele conclui dizendo que grande é esse mistério, mas ele se refere a Cristo e à igreja. O que Paulo está dizendo é, homem, mulher, casal, vocês são quem revela Cristo para o mundo. Olhando para vocês, as pessoas vão entender como é o relacionamento de Cristo com a igreja. Casal, casado, olha para mim. Quando você está com a tua esposa, quando vocês estão vivendo a vida, vocês estão dando um testemunho. Que testemunho? De como Jesus se relaciona com a igreja e como a igreja se submete a Jesus. Entenderam? Verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Isso aqui parece igualitarismo para vocês? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tem igualitarismo. Por isso nós não somos igualitaristas. Homens e mulheres têm papéis distintos. Homens e mulher cumprem papéis complementares. Complementares. Então, quando perguntarem para você, como que é na soma com relação ao homem e à mulher? Nós somos complementaristas. Homem e mulher se complementam. Por isso que em Gênesis, quando Deus cria a mulher, ele olha o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea, ou que lhe seja correspondente. A ideia ali é o quê? Um homem e uma mulher que estão diante de si, e como se fosse um espelho, um reflete o outro, só que a forma inversa. Sabe o joguinho de quebra-cabeças? Que tem a parte que tu encaixa um no outro? A ideia é aquilo ali. Uma ajudadora que lhe seja idônea, ou que lhe seja correspondente. Um completa o outro. Entendido? Amém? Amém. Nós não somos igualitaristas. Na soma, homem, você será ensinado e você será cobrado por isso. Você será ensinado e você será cobrado para ser pastor na tua casa, marido como Jesus para tua esposa e líder para os teus filhos.
Aqui você vai ser ensinado sobre isso. E você também vai ser cobrado sobre isso. Certo? Na soma, minhas irmãs, a mulher é ensinada a se submeter respeitosamente ao marido. Vocês serão ensinadas e cobradas se não agirem assim. Se submeter respeitosamente ao seu marido. Qual é a exceção? Toda regra tem uma exceção, né? As mulheres devem estar pensando, mas será que... Qual é a exceção? Se o teu marido morrer. As viúvas estão fora disso aqui. Ela é líder de si, líder da sua casa, líder dos filhos. As mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, se o homem é um mau exemplo de Cristo, se ele abandona a esposa, ao contrário do que Cristo fez com a noiva, se ele não se responsabiliza e ele abandona, a mulher ela é chamada a assumir essa liderança na casa, a liderança dos filhos. Entendido? As mães solteiras que vêm a conhecer o Senhor, conheceu Jesus, vive sozinha, ela é líder dos seus filhos, líder na casa. Ela é a líder espiritual na sua casa. Ela é a exceção. Entenderam? Em sexto lugar. Ficou muito bom aquilo ali. Em sexto lugar. Nós não somos nacionalistas. O que é isso? Nós queremos um Brasil mais justo. Um Brasil mais moralmente falando, correto. Nós queremos um Brasil mais santo. Nós queremos tudo isso. Nós queremos cristãos na política. Cristãos têm que estar na política. Olha aqui, ó, se alguém tem chamado para a política, assuma o teu chamado. Nós não somos antipolítica. Nós temos que ter cristãos, sim, na política. Ok? Nós temos que ter cristãos na justiça, na esfera pública. Sim. No entanto, nós sabemos que não há esperança completa para a nação que não tem Jesus como Senhor. Não há esperança para a nação que não reconhece Jesus e não segue Ele e não tenta estabelecer na nação, na sociedade, a palavra dele, o que ele exige, os padrões dele. Não há. Nós queremos um Brasil melhor ou não? Nós queremos um Brasil mais justo? Nós queremos um Brasil correto moralmente? Tinha que ter uma lei proibindo o funk, então, né? Primeira coisa, vamos proibir o funk. Enfim, nós queremos tudo isso, mas nós não faremos isso buscando na política. A nossa bandeira não é política. Nossa bandeira não é direita. Você não é cristão, você não é chamado a cristão para ser um direitista. Você não é chamado a ser cristão para ser um lulista, esquerdista. Não. Que se explodam Lula e Bolsonaro, que se explodam política com seus políticos. Que se explodam. A nossa bandeira é Jesus. É Jesus que transforma uma nação. É Jesus que estabelece padrões. É Jesus que sara uma nação. Somente Jesus. Nós não lutamos no campo da política. A igreja tem outra batalha, a espiritual. Efésios 6. Nós temos uma batalha e essa batalha é espiritual. Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Nós temos uma batalha, ela é espiritual. Nós não buscamos uma pátria melhor somente. Nós não buscamos uma pátria melhor, porque nós sabemos que nossa pátria está nos céus. Nós sabemos que temos uma pátria, e essa pátria está nos céus. Efésios, capítulo 2, eu preguei aqui, o primeiro sermão que eu preguei na Soma foi isso. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós somos cidadãos do céu agora. Nós temos uma cidadania, nós somos cidadãos do céu. Nós fomos chamados por Cristo para ser representantes desse reino. Nós temos uma cidadania. Filipenses capítulo 3, graças ao bom Deus, querendo Ele, sem ser no próximo domingo, no outro, iniciamos uma série em Filipenses.
Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É de lá que nós aguardamos a salvação. É de lá que vem essa pátria bem-aventurada, justa, moralmente correta. É de lá. Nós não vamos lutar na política por um Brasil melhor. Eu votei, sim, no Van Hatten, Marcel Van Hatten, ótimo político, mas eu não concordo com a frase dele de que nós não queremos outro país, nós queremos outro Brasil. Eu quero a cidadania do céu, eu quero a minha pátria aqui, eu quero que venha a cidade santa descendo, ataviada como uma noiva e invada isso aqui. É isso que eu quero. É isso que eu quero. A nossa luta é essa. Nós somos embaixadores. Nós somos embaixadores do grande rei. Nós somos embaixadores comissionados a proclamar essa mensagem de boa nova, essa mensagem de salvação a todas as nações, não só ao Brasil. Amém? Amém. Em sétimo lugar, nós não somos moralistas. E eu estou dando um ligeirão para chegar no 8 logo, para sumir aquilo dali. Nós não somos moralistas. O moralismo é o erro que acredita, que entende a Bíblia como um livro de comportamento humano, que acha que basta tu te comportar bem. Ele substitui o comportamento pelo Evangelho. Ele troca, ele inverte. O Evangelho de Jesus, ele é invertido, ele é tirado de lado e agora é trocado por comportamentos dignos da aprovação divina. Ah, basta tu te comportar bem. Sabe qual é o problema disso? É que geralmente é isso que a gente ensina para os filhos. Ah, tu não tá te comportando. Ela não é. Minha filha, tu não tá te comportando. E o ensino do Evangelho? Comportamento não salva. Comportamento não salva. No moralismo, o que Deus exige é uma melhoria moral de acordo com a lei. Basta tu cumprir a lei. Basta tu te comportar. Viver de acordo com o que Deus quer. Agrada ao Senhor. Não adianta nada. Paulo fala sobre isso em Gálatas. Olha só, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não há justificação, não há salvação por obras, por comportamento, pelo que tu faz ou deixa de fazer, pelo que tu fala ou deixa de falar. Não há. A vida cristã, sim, exige comportamento. A Bíblia exige comportamento de nós, mas ela exige um comportamento como resultado da salvação, e não para conquistar a salvação. Nós prestamos conta porque esse comportamento é digno de um novo nascimento. Então, nós temos reuniões de homens na quarta. O cara não vem? Presta contas disso. O cara atrasou? Presta contas. Tu chegou atrasado? Tu pede perdão. Por quê? Ah, porque é um comportamento bom, isso vai ajudar? Não. Porque esse é o comportamento de homens que foram transformados. Tu te atrasou, os outros não, tu chega e pede perdão. Tu roubou alguns minutos daquelas pessoas ali. Tem uma reunião na igreja, tem alguma coisa para fazer, marcou algo com alguém, marcou um horário, a pessoa cumpriu o horário, chegou no horário, tu não, tu pede perdão. Tu acabou de roubar alguns minutos. É assim. Tu não faz isso para ser salvo, tu faz isso porque tu é salvo. O nosso comportamento, ele tem que ser elevado, não para que nós venhamos a ser salvos, mas porque nós fomos salvos. Entendido? Nós temos um padrão, e é o padrão do céu. Nós não somos moralistas, mas nós seguimos esse padrão do céu. Nós seguimos esse padrão. Por isso que, quando você ouvir assim, mas... E vocês sabem, eu sou meio chato, às vezes, com algumas coisas. Às vezes, né? Só às vezes.
Eu sou exigente. Por quê? E alguns vão dizer, eu já ouvi isso. Mas isso aqui não é uma empresa. A igreja não é uma empresa. Tá certo, gênio? Não é mesmo. É muito mais. É muito mais. Paulo diz assim, ó, façam como para o Senhor e não para os homens. Se no teu trabalho tu tem que ser o melhor funcionário, se no teu trabalho tu tem que ser a melhor pessoa ali, que teu patrão confia, quanto mais na igreja. Se no teu trabalho o teu patrão não é o teu patrão de fato, e sim Jesus, quanto mais na igreja em que tu está servindo diretamente a ele. Tem razão. A igreja não é uma empresa. É por isso que aqui tu tem que fazer muito melhor do que o que tu faz lá. Entendido? Não tem como ser menos. É impossível um cristão que vem à igreja e não serve com afinco, com dedicação, com excelência. Impossível. Ou não entendeu ainda o que é a igreja do Senhor. Ou não entendeu. E alguns vão dizer, mas isso é hipocrisia. Não. É hipocrisia. Se nós disséssemos que esse padrão que eu falei, prestação de contas, cobrança, seria hipocrisia se nós disséssemos que todos têm que ser assim. Todas as igrejas agora têm que ser. Daí seria hipocrisia. Moralistas seria se nós disséssemos que todas as igrejas devem fazer assim, ou então que quem não fizer assim não vai para o céu. Isso é moralismo. Mas não. Nós dizemos que esse é o padrão de quem foi salvo. Aqui é esse padrão. Entendido? Amém? 8º lugar. Finalmente. Muito obrigado, Rafa. Tu tá muito proativo, botou no 8 antes de chegarmos lá. Eu sei que não foi culpa tua, foi da Paloma, né? Eu tinha que culpar ela. 8º lugar. Nós não somos racionalistas, naturalistas e nem universalistas. O que é isso? Eu vou explicar cada um. Racionalistas. Eu falei antes, né, da teologia liberal, que eles se moldam, eles se fundamentam no racionalismo. O que é racionalismo? É a ideia de que é possível obter a verdade por meio unicamente da razão. A ideia de que tu chega ao conhecimento da verdade unicamente por meio da razão, do raciocínio. Que tudo pode ser explicado pela razão. E aquilo que não pode ser, não é verdadeiro. Isso é racionalismo. Racionalismo, ele tem a razão, então, como o centro de toda fonte de conhecimento. O centro de toda fonte e é o que define o padrão de conhecimento e de verdade. Nós não somos racionalistas. Nós cremos que algumas coisas podem não ser conhecidas. Nós cremos nisso. Algumas coisas não serão conhecidas. Deuteronômio fala, né? As coisas conhecidas cabem ao homem, as coisas ocultas cabem a Deus. Tem coisas que nós não vamos conhecer, a razão não explica. Ainda assim nós aceitamos. Ainda assim nós entendemos que é verdadeiro. Deus não é explicado pela razão. Se nós não pudermos explicar pela razão, e se a razão não explica, não é verdadeiro, logo nós nos tornamos ateus. É ou não é? Nós não somos racionalistas. Nós cremos que nem tudo pode ser conhecido, mas que Deus nos chama a viver pela fé. E essa fé inclui conhecimento parcial e mistério parcial de algumas coisas. Deus revelou tudo claramente nas Escrituras, mas Ele não revelou exaustivamente. Exaustivamente. Ele não explicou tudo na sua totalidade. Tudo que deva ser explicado, que pode ser explicado, está explicado. Não há uma explicação exaustiva nas Escrituras. Ele não esgotou o assunto. Entenderam? Não. Mas ele trouxe para nós, ele revelou a nós tudo que ele achou necessário que nós devêssemos saber. Naturalistas, o que é? Naturalista, ele crê que tudo deve ser explicado com base na ciência natural, sem recorrer à teologia ou a conceitos sobrenaturais. Conceitos do sobrenatural. Ou seja, o naturalista, ele não crê
no sobrenatural. Ele não crê em nada que não seja natural, que não seja de acordo com a explicação da ciência, a ciência natural, o que a ciência pode explicar. Nós cremos na existência, por exemplo, de anjos. A ciência não pode explicar. Nós cremos que dentre esses anjos, alguns, 1/3, caiu, foi expulso do céu. Dentre eles, o principal, que é um terrível inimigo que nós temos. Alguém que nos odeia. Hoje, quando você dormir, lembre-se, tem alguém que me odeia. Tem alguém que me odeia. A Bíblia fala disso. E nós cremos. Nós não somos naturalistas. Amém? Nós não somos também universalistas, que é a crença da salvação de todos. O universalismo é a ideia na teologia de que, por fim, todos serão salvos. Todos. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o inferno é verdadeiro, é real. Nós cremos que haverá uma condenação. Nós cremos que muitas pessoas passarão a eternidade em tormento no inferno. A Bíblia fala isso. Nós cremos nisso. Nós não cremos que haverá um momento em que Deus vai salvar todos, indistintamente. Não cremos nisso. Nós não somos, então, racionalistas, naturalistas, nem universalistas. Dito isso, nós vimos 8 pontos até agora. Não vamos para o 9º ainda. 8 pontos. Vamos lá? Ó, relembrando, nós não somos adeptos da teologia liberal. Nós não somos fundamentalistas ou isolacionistas. Nós não somos assistencialistas, hipercalvinistas, igualitaristas, nacionalistas, moralistas e nem racionalistas, naturalistas ou universalistas. Se tu anotou, senão depois tu vai esquecer tudo isso. Assiste o sermão depois de novo para tu não esquecer. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a forma como nós nos relacionamos com a cultura. Nós estamos em plantação. Nós temos que nos envolver com a cultura. Eu falei para vocês. Nós temos que conviver com o não cristão. Nós temos que conviver com o de fora. Portanto, e eu estou com o passador de novo, se não está adiantando de nada. Portanto, nós temos que nos relacionar com a cultura. Como nós fazemos isso? Os 3 R's. Lembrem, 3 R's. O primeiro deles, nós... Pode passar? Agora sim. Recebemos. Tem coisas na cultura que não são errado, que não é pecado. Tem coisas na cultura que nós podemos receber tranquilamente. Por exemplo, chimarrão é algo cultural? Sim ou não? Eu estou tentando converter o Rafa para o chimarrão. Ainda não foi, mas vai chegar lá. Eu fiz essa promessa para a Vanessa e nós vamos... Né, Chico? Nós vamos chegar lá. Chimarrão é algo cultural. É pecado? É pecado tomar chimarrão? Então nós adotamos isso, nós recebemos. Não tem problema nenhum. Eu estou falando só um pouquinho. Nós recebemos tranquilamente, sem problema nenhum. Em Novo Hamburgo, nós temos a conhecida festa do colono. É pecado ir na festa do colono? Não. Nós recebemos isso. É algo da cultura e nós usufruímos. A Hamburgerberg Fest, que, se eu não me engano, não teve, né, as últimas, da pandemia em diante. É uma festa que não é pecado, nós podemos ir. Nós recebemos isso da cultura. Agora, tem outro R. Qual é o segundo R? Nós redimimos algumas coisas da cultura. Nem tudo na cultura a gente abraça, eu falei antes, sem discernimento. Tem coisas que nós vamos redimir. Por exemplo, algumas datas. Datas nós podemos redimir. Nós tivemos essa semana agora a comemoração lá, não sei o que, de Iemanjá, lembram? Dia 2 de fevereiro. Nada impede de que nós passemos a comemorar nessa data uma data cristã. Comemorar com outro motivo. Nós vamos redimir essa data. Nós não vamos celebrar um demônio. Iemanjá é um demônio, né? Não sei se vocês sabem, tá? Se não sabem, eu estou falando agora. É um demônio, é o nome de um demônio. As pessoas cultuam um demônio nesse dia.
E nós podemos redimir essa data. Comemorar com outro motivo. Vamos fazer a data de Levítico. Sei lá, alguma coisa assim. Data do cheiro suave. Daí a gente assa um churrasco nesse dia. Falei hoje para as meninas, nós estávamos lendo a Bíblia e Deus fala, né, que quando o cheiro do sacrifício, o cheiro da carne do sacrifício subisse, ele receberia como cheiro agradável. Isso, viu? Eu entendo. O cheiro de churrasco é muito bom. Deus ama churrasco. Deus ama uma carninha assada. Por isso que a Bíblia fala que na eternidade nós comeremos churrasco. Porque a Bíblia fala que nós comeremos até o tutano. Vai ter churrasco no céu? Amém ou não amém? Amém. Pratos engordurados. Oh, glória. Nós redimimos essas datas. A igreja pode redimir. Ela comemora com outro tema, com outra ideia. Por exemplo, Halloween. Halloween foi o contrário, né? Reforma protestante. Adotaram aquela data ali, que é o dia que antecede o dia de Todos os Santos. É o dia dos homens, né? O dia de Todos os Santos. E fizeram essa data, o Halloween, para suplantar a reforma protestante. Ela não foi criada, foi pego uma festa que já tinha e só passou-se a comemorar dessa forma. Nós temos que fazer isso, entenderam a ideia? Nós redimimos algumas coisas da cultura. E em terceiro lugar, tem coisas na cultura que nós rejeitamos. Algumas coisas nós rejeitamos. Por exemplo, hoje há uma luta enorme, uma militância querendo aprovar o aborto. Nós rejeitamos isso. Nós nos impomos contra isso. Nós não aceitamos isso. Não tem como redimir isso. Se não tem como redimir, nós rejeitamos. Entenderam? É impossível redimir. Então, não, muito obrigado. Isso é pecado. A Bíblia rejeita, nós também rejeitaremos. Os cristãos estão sendo afligidos pela imposição da cultura woke. O que é isso? Essa cultura do politicamente correto, daquilo que eu falei antes, todo mundo é bem-vindo, tu tem que aceitar, tem que ser tolerante. Isso é cultura woke que se chama. Nós estamos sendo afligidos, a igreja hoje é intolerante por não abraçar isso. E nós não faremos, porque é pecado. Nós continuaremos dizendo que é pecado. Mentir é pecado. Enganar é pecado. Transar com uma pessoa do mesmo sexo é pecado. E nós nunca vamos parar de falar isso. Porque a Bíblia fala que é, nós continuaremos falando. Não interessa quem diga o contrário, não interessa o que nos digam o que devemos dizer. Nós vamos continuar falando, porque importa obedecer a Deus e não aos homens. Outra coisa, hoje cristãos estão sendo considerados como um cidadão de segunda categoria. Quer ver um exemplo? Quem foi que me falou, foi tu, né, Rafa, de uma UPA em São Leopoldo? A UPA do ambulatório, alguma coisa assim, LGBT, Q+, YZ. Parece que elas... Enfim. É que se eu falar, eu tenho que contratar o Leandro já, porque eu vou ser processado e eu quero evitar gastos agora. Em São Leopoldo abriu uma clínica, um ambulatório, uma UPA, sei lá como é que é o nome, para os LGBTQ+, YZ. Já não é mais minoria, então, né? Podemos parar de falar agora, né? Concordamos? Não é minoria. Onde é que tem clínica para os negros? Clínica para os gordos? Clínica para carecas? Já não é minoria, são privilegiados. Entendeu? Ou seja, tu vai ver isso na política, as pessoas vão lá, elas defendem a sua fé, sua religião. O cristão vai lá, ele não pode falar. Não, daí tu não... Isso é a tua fé, tu não pode falar isso aqui. Em Porto Alegre nós vimos um dos últimos temporais que deu um dia antes, o que o prefeito fez? Ele chamou
Esse pessoal que eu nunca sei qual é qual, que usa um negoção branco assim e faz batuque, sabe? E fico... Eu não sei o nome, é candomblé, umbanda, sei lá mais o quê. E pra mim é tudo mesmo, porque tudo adora demônio. Então eu não sei diferenciar, eu só sei que é capeta em tudo eles. Eles foram lá nas escadas da prefeitura e fizeram trabalhos lá. Eles usam muito arruda, tinha umas arrudas ali, estavam passando uma aguinha. No dia seguinte Deus manda um temporal. Mas eles podem. Vai um cristão pedir para fazer um culto ao ar livre nas escadarias da prefeitura de Porto Alegre. Tu acha que vão deixar? Cristão não pode, está sendo considerado agora de segunda categoria. Tu não pode levar tua fé para a arena pública. Tu não pode mais falar de Cristo. Tem na internet, pesquisem depois. Essa semana, um rapaz fez um vídeo, ele estava no Burger King. Ele fez o quê? Fez a compra e botou o nome dele no cupom. O nome dele é como? É Jesus excelentíssimo, Jesus alguma coisa. Jesus exaltado, Jesus alguma coisa assim. Não lembro. E ele mostrou o documento e o cartão de crédito. Esse é o nome dele. É o nome dele. E ele botou esse nome no cupom. Não chamaram. Ele foi receber o pedido depois de 40 minutos, porque ele foi buscar, porque a menina disse que não leria aquele nome em público, em voz alta. Era o nome dele. Os cristãos hoje estão sendo considerados de segunda categoria. É uma classe abaixo, é inferior. Nós não podemos. Tanto que Paulo mostra isso para nós. Ele usa a cidadania dele quando ele é açoitado e ele diz que não, ele não vai sair da prisão agora sim. Aqueles que prenderam que venham libertá-lo ali, que ele é cidadão romano, ele tem direitos. Ele usa os direitos dele. Cristãos não são de segunda categoria. Você pode muito bem usar da tua fé, falar da tua fé, porque o Estado é laico. O Estado laico é isso. Tu pode falar da tua fé o quanto tu quiser. Não aceite isso. É uma imposição. Não aceite. Então, tem coisas na cultura que nós recebemos, algumas que nós redimimos, e aquilo que não é possível, nós rejeitamos. Certo? Em nono lugar, nós não somos envergonhados. O Daniel citou esse texto antes. Ele disse, o evangelho é o poder de Deus. Deixa eu ler um pouquinho o que Paulo fala antes disso. Paulo diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Nós não somos envergonhados. Nós nos alegramos, nós nos orgulhamos de Cristo, do evangelho. Nós não nos envergonhamos do evangelho. Nós não nos envergonhamos da cruz de Cristo. Nós não nos envergonhamos do sangue de Jesus. Nós não nos envergonhamos. O evangelho é bobagem, é loucura, é ofensa para o mundo, mas para nós ele é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. Bendito é o nome de Jesus. Fique de pé. Nós não nos envergonhamos. Não nos envergonhamos. Nós não somos envergonhados. Nós estamos plantando uma igreja. Estamos dizendo que aqui é tudo sobre Jesus. Aqui, essa igreja pregará Jesus. Nós viveremos por Jesus. Nós falaremos de Jesus. Nós viveremos por Jesus. É tudo sobre Jesus. Nós tivemos muitos ataques essa semana. Muitos ataques. Todos eles com a ideia de descaracterizar a igreja. Desanimando, frustrando, tornando mirrada. Nós tivemos muitos ataques essa semana, mas nós não vamos ceder 1 milímetro. Não vamos ceder 1 milímetro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém?